Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Insta Live aqui do Estúdio em Portugal. Esse que é um programa que acontece lá no Instagram do Estúdio em Portugal e que a gente grava e salva para você que perdeu conseguir assistir o conteúdo aqui pelo YouTube. Hoje nós vamos falar com a Camila do canal Imigrei. A Camila que também tem um Instagram que fala sobre Portugal, se chama Imigrei com H. Vocês podem seguir elas aqui também, olha, no Instagram. E a Camila vai conversar com a gente hoje sobre imigração. Será que a gente precisa ficar ansioso para poder passar na imigração? Quais são as perguntas que eles mais fazem na imigração? Vamos conversar um pouquinho com a Camila para poder conhecer um pouco dos casos, não é? Que o pessoal lá conta para ela, que os seguidores passam, para você passar pelo processo de imigração tranquilo, sem ficar com medo, sem ficar ansioso e entrar em Portugal com você e toda a sua família, seja através do visto de estudo, visto de empresário, ou seja por turismo, com a família, a passeio. Vamos falar tudo isso na live que começa agora! Transforme sua vida, palita geral, estude em Portugal. Antes da gente começar, Camila, conta aqui pra gente um pouquinho da sua conta, sobre o Imigrei, qual é o trabalho que vocês têm feito aqui no Instagram. Sim, eu sou a Camila Simeão. Eu comecei o Imigrei fez um ano agora, esse mês. E a gente veio para Portugal tem quase 2 anos, a gente veio em junho. E eu tive a minha segunda filha aqui. Então, a ideia foi começar a contar e a juntar a coisa dos parentes, dos amigos querendo saber, com passar informações também para quem estava vindo, né? Porque quando a gente veio, quando a gente começou o processo há 4 anos atrás praticamente, a gente não teve tanta informação, principalmente para o nosso caso. Família com criança pequena, a gente queria também contar um pouco e partilhar todo esse processo. Então a gente começou contando, fazendo alguns vídeos e tal, e a coisa foi tomando corpo, e a gente começou a fazer um material mais robusto, a ter agenda, então a gente agora tem post com data certa, então é o que a gente tem feito. Há pouquinho tempo eu lancei um planner, que é um planner para ajudar no processo de organização, no processo de planejamento, uma ferramenta que a gente juntou todo o nosso planejamento num produto. E aos poucos a gente está caminhando nessa questão do Instagram, né? Está sendo uma experiência muito bacana. Legal, Camila. Então, vocês vieram então com uma família. Foi legal que a gente também... Ontem, o nosso convidado foi o tio Michael. Tio A gente Michael. gravou um vídeo. Você assistiu? Assisti. A gente fez Tive uma a entrevista com o oportunidade de tio Michael. conhecê-los há pouco tempo. Ele e a Suelen são muito bacanas. Sim, E muito foi gente muito boa. legal assistir a live. Legal. E você também encontra, pessoal, você que está assistindo esse vídeo aqui, também encontra esse material disponível aqui no nossa playlist, né, de todos os convidados. E especificamente com o tio Michael, a gente falou sobre migração com família, criança pequena, quais são os desafios que ele encontrou, né, quando veio com criança pequena. Agora também tem uma outra vindo em gestação. Então a gente contou um bocadinho disso. Camila, foi os mesmos desafios ou você tem alguma coisa para acrescentar nesse assunto também? Não, basicamente a mesma coisa, assim. Eu tive a questão de vir grávida, então foi um pouco diferente, né? Começar o processo de assistência no sistema de saúde. Mas como a gente fez uma viagem anterior, então a gente já sabia qual hospital ficaria, a gente já sabia como seria o atendimento, mas basicamente o que vocês falaram mesmo. Bacana, muito bacana. Mas então vamos entrar agora no nosso assunto sobre migração, não é? É curioso que, olha, gente, todo mundo que está aqui na live, depois não deixa de ir lá seguir o Imigrei para consumir o conteúdo que eles têm produzido também. E o nome já diz que é o Imigrei e a gente vai falar um pouquinho sobre migração, que muita gente fica em dúvidas. Eu estou vendo que já tem um pessoal aqui enviando perguntas, então pode mandar a sua perguntinha, se você tem alguma pergunta específica sobre migração, pode mandar que eu já vi que a gente já recebeu algumas aqui. E, enquanto isso, a gente vai dar um panorama geral, que é assim, o nosso conteúdo, que é o Estúdio em Portugal. A gente tem muita gente aqui, Camila, na nossa conta, que está vindo para estudar. Quando vocês vieram para Portugal em família, qual foi a forma de entrada que vocês aplicaram? Nós viemos com a cidadania. Eu tenho a cidadania
E aí, meu esposo tem autorização de residência para cônjuge e as duas pequenas têm a cidadania também. Uma por mim e uma pelo nascimento. Sim, sim, muito bem, muito bem. Muita gente que assiste a gente também não sabe que mesmo que você não tenha cidadania, você pode vir para Portugal de diversas formas. Tem vários tipos de visto que você pode aplicar. E durante Sim. essa semana, o que a gente tem percebido e conversado bastante com os convidados, não é, que trabalham com vistos de outro direcionamento, nós trabalhamos com nem indicamos sempre o visto de estudo, nós não fazemos acompanhamento de visto, mas para você tirar um visto de estudo, você precisa identificar uma faculdade em Portugal que tem um curso que você queira fazer. Então, hoje a gente tem uma equipe de atendimento que faz um atendimento gratuito pelo WhatsApp, né? São todos estudantes, assim como eu, não é? Também sou estudante lá. E todas as pessoas aplicaram como visto de estudo, vieram para cá com autorização para estudo e pessoas que têm família, nesse caso, depois podem solicitar um reagrupamento familiar, que também temos um vídeo sobre isso. Então, assim, é bacana, também quem tem nacionalidade pode vir também, mas na hora de passar na Sim. imigração, vai ser a mesma ansiedade, não é? Sim, sim. A gente veio como turista a primeira vez, depois a gente veio para morar. A gente acompanhou a minha filhada, eu tenho uma filhada de 21 anos que faz psicologia aqui. Então a gente acompanhou o processo dela de entrada como estudante, tendo feito o Enem e vindo para cá para estudar. E nós voltamos ao Brasil a turismo, então também tivemos essa coisa de ir, voltar. Eu voltei com as meninas, meu esposo veio primeiro. Então a gente já passou várias vezes por essa imigração em diferentes formas. Então, vamos direto ao ponto, Camila. Você já passou Vamos. por algum grande sufoco, assim, para compartilhar com a gente? Não, sufoco não. Mas a primeira vez que a gente veio a turismo, viemos eu, meu esposo e a minha irmã. Então acho que olharam pra gente assim e não sabiam se a gente vinha mesmo a turismo. Então pediram muitos documentos, muitos, muitos, muitos. Então, como que a gente estava pagando a viagem, se tinha passagem de volta, quantos dias, pediram pra gente falar sem ver o papel, de quando a quando que a gente ia ficar, o que que a gente veio fazer em Portugal, os lugares que a gente ia conhecer, por que que a gente ia ficar em 3 lugares diferentes, se eram só 10 dias. Então, assim, a gente ficou uns 20 minutos e respondendo, respondendo, respondendo. Tinha dinheiro? Não tinha. E teve uma hora que eu respondi pelo meu esposo. Aí ele, não, mas você é a esposa dele? Eu falei, sou. Ah, então você pode responder, porque se não fosse, não pode. Então, assim, a gente ficou ali e Caramba. com tudo certo. A gente tinha uma pasta de documento, mas precisou explicar tintim por tintim tudo para eles poderem liberar. Não sei se porque os três, numa idade assim, mediana e tal, eles quiseram ter certeza de que estava tudo certo, né? Aham. E eles fizeram mesmo essa observação no sentido de você ter que falar sem olhar para o documento? Sempre o documento, quanto tempo vocês vão ficar, onde vocês vão ficar, qual é a data que vocês vão. Eles encrencaram bastante. Mas você trabalha? Você não trabalha? O que que você faz no Brasil? Qual é o nome da sua empresa? Tem contrato de trabalho? Eu tinha uma empresa na época no Brasil, pediram um contrato da minha empresa. Então foi bem, bem puxado. Caramba. Pronto, essa é uma experiência que vocês estavam vindo, né, com esses documentos, não tinha nenhum tipo de visto, Turismo. certo, Camila, nessa altura? Não, a gente estava vendo a turismo passar 10 dias. Sim, sim. De fato, eles, né, fazem essa pergunta toda para poder saber se você não vai ficar ilegal, não é? Imagino eu. É, Sim. a experiência do meu lado, não é, de estudantes, acontece que é o seguinte, eles nunca perguntam essas coisas todas, pelo menos assim, eu já devo ter passado pela imigração umas 6 vezes. Eu estou em Portugal já faz 3 anos e eu já devo ter passado aí umas 6, 7 vezes pela imigração, não é? Porque por causa do trabalho, às vezes eu tenho que vir ao Brasil e voltar na outra semana. E nunca me perguntaram essas coisas, por quê? Porque a primeira coisa que eu faço, né? Antigamente, quando era no passaporte, quando eles abriam o passaporte, já vi o visto de estudo, era tranquilo, não é? Então já passava aquilo, nem falava nada, não dava nem um minuto. Eu queria conversar com eles para poder entender como que é essa situação, né, de quem está indo sem esse material, mas não tinha espaço para isso. E agora, que é com cartão, né? Depois de você renova o seu visto de estudo, você tem uma autorização de residência. Com esse cartão, minha filha, aí que eles não perguntam nada mesmo. Já Nada. olha o cartão e já brota para entrar. A minha Então é bem. filhada que veio agora, não perguntaram nada, pediram visto.
perguntaram onde ela ia ficar, e aí ela tinha uma carta convite nossa, só. Tchau, beijo, pronto. Zero. E então, assim, para quem está planejando ir com família e está indo através do visto de estudo, já podem ficar tranquilo que não tem nenhuma dor de cabeça, não. Agora, como a Camila disse aqui, quem está sem esses documentos, é necessário preparar todos os tipos de documentos que provam que você tem vínculo no Brasil. Não é isso, Camila? Quais são os tipos de documentos que a gente tem que trazer? Isso. Então, o que que eles costumam perguntar, né? São questões simples. O que que você vem fazer em Portugal? Então, se você vem para estudar, se você vem para trabalhar, se você vem a turismo, né? Quanto tempo você pretende ficar? Então, mesmo quando você tem o visto, às vezes tem a indagação de, tá, mas quanto tempo, né? De praxe e, assim, não é igual para todo mundo. Então, as pessoas ficam muito, porque não faz? Peca por excesso. É muito dinâmico, né? O processo é muito diferente. Até vocês que acompanham a parte de estudo, eles mudam até as exigências com muita frequência. Então, peca por excesso. Então, eles costumam pedir quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, os meios de subsistência e alguns documentos pessoais. Isso é o básico, né? O que eles sempre querem saber. O que que você vem? Aqui você vem. Então, quando vem a turismo, são todos os documentos que comprovam, né? Essa estadia, hospedagem, carta convite, passagem de volta, que é interessante, seguro viagem, PB4. Se você vem com visto, é importante você estar com os documentos organizados, né? Então, assim, é o passaporte aqui, PB4 aqui. Então, foi o que você falou, é muito mais fácil quando você está com visto, mas no caso de uma indagação, eu tenho uma carta convite, é bom que a carta convite esteja certinha, com a data correta, com a assinatura reconhecida, isso também é bastante importante, que a pessoa que faça tenha o cuidado de colocar essa responsabilidade, né? Que o PB4 também os documentos apostilados, é muito importante estar com os documentos apostilados, né, é essencial. Eu recomendo sempre levar também um documento a mais de identidade. Você ter ele em mãos. Eu acho que é válido para evitar essa coisa de procurar, de buscar, eu acho que é muito importante. E no caso de quem vem como estudante, principalmente pessoal mais novo, trazer documento também do responsável, né? Então é interessante. Quem está responsável por você nesse visto? Acho que é legal ter esse documento no caso de uma pergunta, no caso de alguma dúvida. Sim. Acho que é basicamente isso. Sim, a gente aqui muito. Pronto. Eu quero saber da sua experiência se algumas dessas vezes eles exigiram o apostilamento de AIA no documento. Eu pergunto isso por quê? Porque como para o processo de entrar nas universidades, cada faculdade tem autonomia, né, para dizer como é que vai ser o seu processo, quais documentos precisam e quais os tipos de autenticação. E muita gente que já está passando por esse processo consegue perceber que o apostilamento de AIA é um processo mais burocrático, mais caro e mais específico. Assim, em todas as experiências que a gente teve por aqui, por exemplo, algumas faculdades pedem só autenticação de documento, não é? Que a gente faz aquela autenticação simples no cartório para provar que aquele documento é oficial. Isso também já foi utilizado por PB4, por exemplo. Todas as vezes que eu entrei com PB4, era apenas uma autenticação. Você já passou por alguma experiência assim, onde exigiram de fato o apostilamento de AIA? Ou talvez para quem não quer gastar um dinheiro grande, o apostilamento seria uma boa solução? Que você Não, acha? nunca me pediram especificamente, mas depois a gente usou. Por exemplo, quando a gente chegou ao centro de saúde, que nem todo mundo da casa ainda tinha um número de utente, para a gente fazer as primeiras consultas, eles pediram que o PB4 estivesse apostilado. Então, de certa forma, acho que é interessante. Quando a gente foi abrir o NIF, a mesma coisa. Então, pediram que o PB4, que serviu de comprovante de residência, tivesse apostilado. Na imigração em si, não. Uhum. É aquilo que você disse, não é? Melhor pecar pelo excesso, não é? Trazer tudo certinho do que chegar aqui e depois não conseguir fazer uma validação. Tem que fazer uma validação no consulado, que é um valor muito mais caro até do que no Brasil, não é? Sim.
A gente tem aqui também algumas perguntinhas sobre os cuidados, né, que as pessoas têm que ter na hora de vir. Uma das coisas que eu sempre aprendi nessa experiência de passar por migração é sempre responder o que lhe for perguntado, né? Tem muita gente que fica ansiosa e já chega lá botando os documentos tudo em cima da mesa e falando, falando, falando. E aí as pessoas aí pecam por excesso demasiado, né? Tipo, não tem necessidade disso. Essa é uma das dicas que eu aprendi nessa experiência, né? Tipo, de só responder o que lhe for perguntado. Se não te perguntar, fica quietinho lá, dá o bom dia e aguarda a orientação. Tem mais alguma dica, Camila, para a gente compartilhar aqui com o pessoal que está Foi até o ansioso que, para passar? foi até o que eu escrevi aqui, assim, a imigração é objetiva. Eles querem que você fale o tradicional. Vem para quê? Para isso. É prático e objetivo, né? E de preferência, porque também é uma característica do português, muitas vezes, a questão não é grosseria, é objetividade. Então, quando eu falei que eu falei pelo meu esposo, é porque para eles faz todo sentido. Quando é com você, você responde, até para acelerar o processo. Então, eu acho que é bem isso, assim. É você não falar demais e falar exatamente o que é. Porque as regras são muito claras, né? Se você entrar num site, é muito claro. Não tem por que você inventar uma história, mas só a carta convite é um documento válido, é um documento aceito, é um documento pedido, é um documento ok. Então, são as duas dicas, assim. Todos os documentos que você puder levar, leve, desde que eles estejam organizados e que você consiga retirar logo. Então, a minha dica foi separar em pastas. Então, eu botei em 3 pastas o que era documento de identificação, o que era documento de comprovação de hospedagem, o que era documento de comprovação de renda. Então, ficou muito fácil da gente tirar, porque também se você leva 800 mil coisas, é fácil dele achar, poxa, essa pessoa tá doida, né? Tá entregando coisas que não deve. Então, a minha dica também é organizar. E esses 3 campos eu acho bem ok para Sim. separar. Sim, antes da gente entrar nas perguntinhas que o pessoal está colocando aqui, eu peço para o pessoal também enviar as perguntas na caixinha de pergunta, para a gente não perder elas no comentário. Você disse que já enviou uma carta, não é? Convite para alguém que veio do Brasil e ia passar pela imigração. Isso acontece para que as pessoas que têm algum familiar em Portugal, ou enfim, que vão ter algum apoio de alguém em Portugal, elabora esse documento para você trazer quando estiver passando pela imigração, apresentar caso seja solicitado. Como é que foi esse documento? Você pegou o modelo em alguma coisa? Você escreveu direto? Conta um pouquinho pra gente como que você Não, preparou a isso. gente já fez várias vezes. A gente fez para minha sogra, às vezes que ela veio, 2 vezes. A gente fez para uma prima que veio passar um tempo aqui e a gente fez para minha afilhada no processo do visto e também para os meus pais. Então, como é que a gente fez? As primeiras vezes a gente fez a mão livre, mas seguindo o modelo do site do CEF, que é o modelo de responsabilidade. Então, a gente foi responsável tanto por hospedagem quanto financeiramente por essas pessoas. Então, no caso de quem vem a turismo, a gente coloca a data, o período, né, da viagem e a gente coloca os nossos documentos todos. O modelo é muito prático. E assim, a gente preferiu ir ao notariado aqui, que é separado, né, o cartório, reconhecer a assinatura, foi 10 euros, e mandar pelo correio. Foi a nossa opção. Mandou o documento físico O pelo correio. documento Foi? físico pelo correio. Mas existe a possibilidade de mandar por e-mail, e assim, a experiência que a gente tem é que é muito aceito tranquilamente. Mas a gente quis seguir a regrinha de mandar o documento físico. E para Mariana, quando ela fez o processo do visto e tal, a gente também ficou como responsável de alojá-la durante esse processo. Então, a estadia ficou como responsabilidade nossa. Fizemos o mesmo processo de responsabilidade da Mariana no processo do visto de estudo. Camila, você já soube de algum caso de deportar, de um oficial deportar algum imigrante? Você já soube algum caso disso? Alguém já te contou alguma coisa nesse sentido? Já de seguidor, Sério? Como é que é, foi? que Compartilha com a gente. voltou porque a
Assim, infelizmente, a gente tem muita gente agindo de má fé, né? Uhum. Então, ele tinha um bilhete da viagem, mas a viagem de volta já estava cancelada. Então, estava vindo a turismo e voltou. Então, já aconteceu. E aconteceu de uma conhecida, não de ser deportado, mas deles terem que vir a turismo também, com carta convite, e de terem que ir na sala do CEF para comprovar de que a carta convite era um deles mesmo, que eles estavam recebendo, que era assim, tiveram que ir em presença para dizer que estavam realmente como responsável dessa pessoa. Pois a gente sempre bate, pessoal, nessa tecla de quem está assistindo aqui, que é a gente, que planeje a sua ida, que planeje a sua viagem. Existem diversas formas de você conseguir uma autorização para poder imigrar para Portugal, para conseguir um título de Sim. residência. E vir ilegal não é uma opção. Não Todo faça mundo isso. se encaixa em algum momento, em alguma possibilidade. São muitas possibilidades, muitas. São muitas possibilidades que você pode conseguir uma autorização. Pode tratar dos documentos todos no Brasil e na hora da sua imigração, se é tudo certo. Se seu documento está tudo certo, você não tem o que temer, não tem o que ficar com medo, não tem o que ficar com ansioso. Todo mundo passa pela imigração. É super tranquilo, desde que você esteja seguindo as leis. Pensa comigo, vocês estão mudando de vida, está indo para um novo país, entendeu? Então, assim, a gente sempre bate na tecla de se planejar, e para quem está se planejando, para quem quer o visto de estudo, o Estude em Portugal está aí para poder dar uma orientação como começar esse processo. E você que está pensando em ir para Portugal, o ano letivo em Portugal começa em setembro, não é? Então, se você quer chegar em Portugal entre setembro e outubro, que é uma ótima altura para chegar, está terminando o verão, as coisas já estão baixando de preço, não está tão frio em Portugal, porque ainda não começou o inverno. Para você que Ainda quer não. migrar nessa altura, esse é o momento de se candidatar. Estão abertas agora a segunda fase de muitas universidades em Portugal. Então, poxa, planeja direitinho, envia o seu documento, não é difícil de ser aprovado. Você que já está no Brasil, que já fez uma graduação, pode concorrer a mestrado também, dar, né, continuidade a uma carreira, porque aqui em Portugal eles dão muito valor para essa construção de carreira, a carreira acadêmica, eles gostam disso, O sabe? Não é, tempo de Camila? estudo também é menor. Então, se a gente comparar com o Brasil, são cursos menores, são cursos muitas vezes com uma carga horária menor. Então, também tem essa facilidade, a possibilidade de trabalhar, estudar. Então, são muitas possibilidades, mas que também você só consegue se encaixar. Eu falo muito sobre isso na página. Se você conhecer a sua situação e se você conhecer sobre o assunto. Não adianta, tem que pesquisar, tem que procurar. Às vezes, uma coisa que parece muito longe, estudar em Portugal. Nossa, tem muitas vias para brasileiro, tem muitas formas de processo seletivo. Tem o Enem aí, que é aceito 2 anos para trás, né? Três, Então, três. Pelo 3 anos estatuto para são três trás, anos. você pode fazer agora, você pode. São muitas possibilidades, né? E muitos cursos diferentes do que a gente tem no Brasil. Dá para Sim. você fazer uma carreira muito bacana, com muito diferencial, inclusive trabalhando, inclusive com a família. Não é um impedimento. Eu tenho que vir estudando sozinho. Não. Dá para fazer os dois, né? Dá para o marido vir também e completar a renda, porque o reagrupamento está aí para isso, né? Uhum. Tem muita possibilidade. E eu anotei aqui também, fiz uma colinha, em relação à firmeza, né, da fala, né? Se está tudo bem, se está tudo ok, é o que você falou, eu tô ali para estudar, para mudar, é muito tranquilo. Eles estão ali, na verdade, fazendo o papel deles, né? Eles não estão ali para nada. A Simone tá perguntando, tem um monte de pergunta aqui. Sim, eu vou abrir também aqui já as perguntas, mas essa da Simone tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Ela colocou aqui, sem ter o Enem, como ingressar. Pessoal, o Estatuto do Estudante Internacional, que é a forma que você ingressa como aluno internacional aqui, é aceito a nota do Enem e tem validade de 3 anos. Se você não fez desse ano, vale do ano passado, do ano retrasado, 3 anos até para se candidatar usando a nota do Enem. E aí o pessoal faz essa pergunta da Simone. E eu que não tenho o Enem?
Bem, o Estatuto de Estudante Internacional, ele diz que você pode ingressar no Sistema Superior Português fazendo a prova de ingresso referente ao seu país. Aqui no Brasil é o vestibular. O Enem é o mais conhecido, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas existe também as instituições privadas, as faculdades particulares, que têm vestibular. Então, assim, você também pode se candidatar com o vestibular da Estácio, um vestibular da Veiga de Almeida, de qualquer outra universidade, seja privada, que oferece vestibular fora do período sazonal, que é o Uhum. Enem. E com essa prova, você também pode se candidatar dentre 48 instituições em Portugal que aceitam a nota do vestibular. E o mais importante desse vestibular é que ele tenha uma nota. É muito importante, a gente explica isso lá no nosso atendimento. Não adianta ser um e-mail da faculdade, porque tem algumas que fazem assim. Mandam um e-mail dizendo que você foi aprovado e que tem bolsa lá. Não pode ser assim o resultado. Precisa ser um resultado que tenha uma nota escalonável, ou seja, de 0 a 10, para que as universidades em Portugal façam aquela escala da sua Fazer a nota para poder conversão, né? entender. Porque é diferente. É diferente. Aqui em Portugal a nota é de 0 a 20, não é? E no Brasil é de 0 a 10. Então tem que ter uma escala para fazer conversão. Você tem acompanhado muita gente também, Camila, que vem pelo estudo? Sim, sim, tem muita gente que vem pelo estudo, principalmente para mestrado. Então, famílias que um dos dois ou os dois tem faculdade, mas pretendem vir com o estudante. E é engraçado que às vezes tem pessoas que têm até direito à nacionalidade, mas é um pouco mais distante. Então, vêm para estudar e aí podem morar e tudo direitinho, e depois vão fazer esse processo da nacionalidade. Mas tem muita gente perguntando sobre isso, sobre o processo seletivo, né, as datas que são muito diferentes. Então, quando se candidatar, porque o pessoal fixa em setembro, mas o processo começa agora, né? Muitas universidades já começaram, institutos politécnicos já estão dando resultado. Então, é importante o pessoal também fazer esse planejamento, mas tem muita gente pensando que entra em contato com a gente, vendo uma forma de vir legal e escolhe o estudo como via. Sim, sim. Aqui eu já vou abrir as perguntas. A gente tem uma aqui do Vini que diz: na imigração, eles perguntam quanto de dinheiro tem? Também pergunta se tem hospedagem e passagem de volta? Sim, para turismo principalmente, né? Eles perguntam sim, quanto dinheiro tem, você precisa comprovar esse valor e esse valor ele é calculado, né? Então, é 75 euros para o dia que você chega, mais 40 euros para cada dia de hospedagem. Então, você precisa comprovar esse valor. E para a gente, eles pediram para mostrar. Nessa primeira vez, que foi uma vez meio caótica, eles pediram para mostrar quanto que a gente tinha. E a gente levou não só o dinheiro em espécie, mas levamos também um extrato bancário, que foi legal ter mostrado, para eles verem que tinha o dinheiro para todos os dias. Caramba, eu nunca soube ninguém que tinha passado por esse processo. Eles pediram mesmo para poder ver, contar o dinheiro em espécie que vocês estavam levando? Saber se a gente. A pergunta foi a seguinte: como vocês vão se manter esses 10 dias? Trouxemos dinheiro. O mínimo necessário? Sim. E aí o Felipe mostrou. Ah, tá bom. Tem alguma outra forma? Aí tem o extrato bancário. Tá no seu nome? Tá. Também não foi para frente. Mostramos. A gente ficou bastante tempo. E como fomos os três juntos, né, com a minha irmã, ele também perguntou assim: mas você vai pagar pela viagem dos três? E aí meu marido, não. A Juliana vai pagar pela dela. Tá, então deixa eu ver o seu. Foi bem detalhado, assim. Em Caramba. relação à hospedagem também, você tem que mostrar algum tipo de hospedagem, seja hotel, hostel, ou Airbnb, mas você tem que mostrar o período, né? Então, se for viagem de 10 dias, você tem que ter uma hospedagem para 10 dias. Ah, mas eu vou ficar um mês e meio, vou ficar um tempo e vou ficar um tempo na casa de parente. Carta convite. Você precisa comprovar oficialmente onde você vai ficar. E passagem de volta, a mesma coisa, porque você tem que comprovar. Eu sei, muitas vezes você prolonga a data. Minha mãe mesmo, quando veio, eu tive a Ana aqui, então ela passou 4 meses aqui. Então ela renovou o período dela de turismo. Na época ela não tinha feito o processo da autorização de residência. E aí ela comprou a passagem e depois ela teve que trocar a data. Mas tem que ter a passagem de volta.
Sim, lembrando, gente, que todos esses documentos que a Camila está reafirmando aqui Turismo. e de toda a experiência que ela passou ela veio como turismo, né? Ela veio sem documentação, sem registro no passaporte, sem nenhum visto. Então, assim, Isso. alguns desses documentos que a gente está mencionando aqui, eles já são solicitados para você no momento que você precisa solicitar o visto de estudo. Então, por exemplo, no visto de estudo, ele já vai pedir um comprovante de moradia, não é um contrato de aluguel de espaço. Então, esse documento, por que que quando você está com visto de estudo é mais facilitado? Porque esses documentos todos já foram solicitados pelo Já foram consulado apresentados. anteriormente. Já foram apresentados. Então, Lembrando assim, que o consulado é um território português, né? Você está falando de Portugal no Brasil. Então, é a polícia lidando com a polícia. É oficial. exatamente. Exatamente. E outra coisa é que eles têm um sistema onde eles colocam o seu nome e eles veem que aquele documento é original, não é? Que aquilo ali foi tratado Sim. já. E por isso esses processos são facilitados na entrada da fronteira. Porque imagina com a gente, tem uma fila enorme, porque acabou de chegar vários voos, e eles precisam dar conta daquilo com rapidez. Então, se você tem os documentos todos certinho, visto, e autorização de estudo, eles vão te perguntar qual curso você vai fazer, em qual faculdade, por que você escolheu isso. Às vezes eles fazem uma pergunta que não tem nada a ver com o que você está esperando, justamente para ele ver se você está ali muito formatado na sua Ligado. resposta, não é? E isso é tranquilo para E a passar. passagem de volta não, né? Porque se você vai como estudante, com visto, você vai passar Exatamente. 2 anos, 3 anos. Exatamente. Quem já tem o visto de estudo não precisa comprar passagem de volta, tá? Nem precisa apresentar. Você está indo para poder ficar um período lá de 2 anos, então você não precisa apresentar passagem de volta. Agora, teve uma pergunta aqui que a gente recebeu, que foi, eu não, foi no comentário, que alguém perguntou sobre. Cadê? Eu queria achar isso aqui. Ela disse que está aqui, achei. Foi a Shelly que perguntou: se eu for como estudante e meus filhos e maridos vão como turista, como falar na hora da imigração? A gente também teve aqui já um convidado que a gente falou sobre essa parte de imigração. Opa, de imigração e assim, como é que funciona? Visto de estudante não precisa ter passagem de volta. Agora, quem está indo como turista para poder depois, lá na frente, solicitar o reagrupamento, pela lei, oficialmente, precisa comprovar que tem a passagem de volta. Essas normativas, elas não conversam entre si. Então, assim, a lei exige que quem está indo como turista tenha uma saída daquele espaço, não é? Ou seja, tem que ter a passagem de volta. Então, assim, é uma problemática que a lei não especifica certinho, porque, assim, como a gente conversou aqui com algumas advogadas, ela trouxe até um caso de algumas pessoas que já solicitaram ao CEF o O reagrupamento reagrupamento antes. antes, mas isso não é um caminho oficial, atenção. Então, assim, a Sim. gente não pode garantir que isso vai dar certo, entendeu? Não. Isso depende muito do processo, né? Você já acompanhou alguém nesse processo assim, Camila? Não, a gente acompanhou, mas fazendo o comum, né? Um foi, e depois foi o restante da família, fez o reagrupamento, e depois viram matrícula e tudo. Foi mesmo, um amigo nosso fazer mestrado na área de direito. E aí a esposa dele foi e fez o reagrupamento, e chegaram a trabalhar e tudo durante o processo, mas depois de já ter entrado nessa situação que você falou. Sim. O Moacir também deixou aqui, o Moacir Alcântara deixou aqui um comentário e ele disse que gostaria de fazer um mestrado e doutorado em Portugal, mas acredito que tenha que fazer a equivalência do meu diploma. As faculdades em Portugal, né, a gente pode assim fazer uso de algumas facilitações entre Portugal e Brasil, e uma delas é a autorização imediata dessa documentação que você já tenha cursado no Brasil. Então, o seu histórico escolar do que você fez no Brasil, ele é válido para as faculdades.
se você está se inscrevendo num nível superior àquele que você já fez. Então, assim, se você já é formado no Brasil, tem um diploma no Brasil, você precisa apresentar isso. É claro que a sua candidatura para mestrado não vai precisar de nota do Enem, não é porque você está fazendo um mestrado, mas vai considerar o seu histórico escolar. Então, é de suma importância o seu certificado, o seu diploma, o seu histórico escolar, comprovando, não é, as disciplinas que você fez e a qualidade que você tem e a nota que você tirou, porque isso vai servir como classificatório para você se candidatar a uma vaga de mestrado ou doutorado. Feito isso, e sendo aprovado o mestrado e doutorado, quando você terminar o seu curso, né, de mestrado ou doutorado em Portugal, não é necessário validar o seu diploma do Brasil, porque que acontece? O seu diploma de graduação vai ser um nível inferior ao diploma de mestrado. Então, quando a universidade portuguesa emitir o seu mestrado ou o seu doutorado, você já vai ter uma certificação de um nível superior. E sua graduação deixa de ser necessário. O que vai ser necessário vai ser o seu diploma de mestrado, de doutorado. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, Moacir. Não tem necessidade de você fazer nenhuma autenticação desse documento, salvo os casos de quem precisa imigrar para trabalhar com aquilo que já é formado e precisa fazer alguns caminhos específicos. Geralmente é advogado, é engenheiro, que tem que procurar a ordem e fazer essa validação de diploma. E é muito simples. É muito simples. Meu marido é engenheiro civil, fez ainda no Brasil, trabalha como engenheiro civil. E é muito simples mesmo. E é legal porque depois, né, do Tratado de Bolonha e tal, existe um número de horas, né, um número de anos e horas que é mínimo para você validar aquele curso. Então, o curso de engenharia no Brasil, ele é muito longo. Então, muitos engenheiros aqui em Portugal recebem um título de mestre por conta do processo, do tempo de estudo. É como se eles tivessem feito o mestrado integrado e aqui meu marido é mestre nível 2. Que Então, legal! E ele no Brasil fez só a graduação. Só a graduação. Caramba, que legal. Eu acho que a gente pode até marcar um dia para falar só disso, de validação de diploma. É legal Sim. que você tenha a experiência do seu marido e eu acho que isso vai ser uma partilha de informação muito legal que a gente pode ter. Que as pessoas botam muito na internet é que técnico não vale em Portugal. Meu marido é técnico em segurança do trabalho e ele fez a validação do técnico em segurança do trabalho. Ele trabalha numa obra com um técnico em segurança do trabalho. Então, técnicos e tecnólogos, existe um caminho, sim. Tem que procurar a instituição responsável pela regulamentação da sua profissão. Camila, a gente precisa fazer um vídeo só sobre isso, cara. A gente tem que fazer. Porque, assim, é muito mais legal conversar com alguém que já teve a experiência, né, na prática, já vivenciou isso e você tem aí na sua casa, precisa partilhar isso com a gente. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Hoje o tempo voou mais uma vez. Eu adoro quando tem convidados aqui que o tempo voa. E o tempo, de fato, voou. Foi olhar aqui para o relógio e a gente já precisa encerrar. Não é? Lembrando que todo o conteúdo que a gente falou aqui, se você entrou na live depois que a gente tenha começado, ela vai ficar para já aqui 24 horas nos stories. E depois, esse material vai estar disponível no YouTube. Você já pode conferir lá no canal do Estúdio em Portugal. Já tem alguns vídeos das outras conversas. Tem várias conversas legais que eu mencionei. Portugal já está lá. Não é? E o Imigrei também tem canal no YouTube, Camila, ou não? Temos, Só? com Como chama? pouquíssimas coisas, mas temos. É Imigrei mesmo, Imigrei por Camila Simeão. Pronto, então também está disponível lá esse material. Se inscreve, porque quando sai conteúdo você recebe notificação. Sim. E assim, para terminar, Camila, primeiramente eu queria agradecer imenso a sua participação. Eu adorei conversar com você, adorei, está sendo muito incrível a gente partilhar, porque nesse momento, né, que o pessoal está em casa, é a hora de planejar e de usar esse momento ao favor, não é? Então, assim, a gente somar forças e compartilhar está sendo muito gostoso. Muito obrigada por ter participado desse convite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito, muito legal poder compartilhar com as pessoas e passar essa questão de que é possível, né? Existem vários caminhos diferentes e com essa coisa de pesquisar, de estudar, é bem, bem tranquilo vir para Portugal. Bacana. Gente, olha, então é isso. Estamos encerrando a nossa live aqui agora.
Amanhã nós temos mais um convidado aqui às 6. Camila, muito obrigada. Eu adorei esse conteúdo que a gente compartilhou aqui. A Camila, gente, eu amei. Já qual é o teu signo, Camila? Hã? Teu signo, qual é o teu signo? Eu sou de Escorpião. Ah, eu sabia que era de água, mas eu sabia, eu ia chutar antes e não fiz isso. Sou no Eu dia 30 de sabia. outubro. Olha, eu senti que era água. Eu sabia que tinha assim, essa calmaria. Eu senti que era água. Eu também sou de água, eu sou de peixes. Então eu já logo conectei isso aí. Adorei conversar com você. Tchau, Obrigado, beijo, Camila. gente. Obrigada, obrigada. Tchau.